Édipo Rei, escrita por Sófocles, é uma das mais belas histórias já inventadas pelo gênio humano. Não exatamente por aquilo que a psicanálise se apropriou dessa história, dessa peça teatral, uma tragédia, mas principalmente por trazer à tona um tema metafísico tão caro à condição humana, que é o destino. É a história de um homem enfrentando o seu destino, frente a frente. Essa é a história de Édipo. A ideia de destino ocupou sempre um status semelhante a noções que envolveram a condição humana num plano existencial, como a transcendência da alma, o sentido da vida, a existência de Deus e outras coisas, cujo discernimento tem tido uma enorme dificuldade de abordar. Pertenciam mais a miúde ao terreno da crença do que ao da compreensão, ou se acredita nele ou não. Entre os gregos e os romanos, aceitava-se a ideia de destino de uma maneira tão forte que ele era representado no politeísmo clássico através de 3 entidades divinas: Cloto, Láquesis e Atropos. Eram as moiras, parcas na versão latina. Cloto, também chamada de nona, aquela que fia, trata da gestação e do nascimento. Em seu cortejo, ela parece ligada a Etília, deusa do parto, Ártemis, deusa das matas, e a Hécata, deusa micênica dos partos e das encruzilhadas. Láquesis, também chamada 10ª, significa o sorteio, literalmente. Trata do crescimento e do desenvolvimento da vida dos homens e dos deuses. Ela puxava e novelava o fio da vida de cada um. Andava junto com Tique, deusa da fortuna e da prosperidade, Pluto, deus da riqueza material, e Moros, deus cego da sorte e do destino, filho da noite, como as moiras, aliás. Atropos, também chamada de morta, significa afastar. Atuava junto a Tânato, o deus da morte tranquila, e Queres, a morte violenta, e Moros. São essas entidades cultuadas na Grécia e na Roma Antiga que a cultura clássica identificava e temia. Na obra de Sófocles, a temática é abordada indiretamente. Ele não se preocupa em mencionar as divindades que regiam a vida das pessoas e dos deuses, mas descreve a narrativa onde subjaz a inexorabilidade do destino. Sófocles nasceu em Colono no ano de 496 a.C. e faleceu em Atenas 90 anos depois. Foi um dos poetas festejados entre os 3 grandes nomes da dramaturgia trágica ateniense, ao lado de Ésquilo e Eurípides. Ao contrário do que aconteceu com Ésquilo, nunca se destacou como militar, mas granjeou o reconhecimento de seus concidadãos por toda a vida. Escolhido 2 vezes estratego, um chanceler com poderes militares, ocupou ainda os cargos de Elanotamias, espécie de tesoureiro da Liga de Delos, e Próbulo, conselheiro atuante em épocas de crise. Sófocles teria escrito algo próximo a 120 tragédias, das quais apenas 7 chegariam a nossos dias. Antígona, estreada em 441 a.C., Édipo Rei, Eletra, Aias, Traquínias, Filoctetes, Édipo em Colono, no ano de 401, esta última levada à cena póstumamente por seu filho, também tragediógrafo. Muito embora o episódio de Édipo tenha 2 outras histórias a ele associadas, que foram Antígona e Édipo em Colono, e que seja assim identificada pela historiografia literária clássica como trilogia de Tebas, Sófocles não seguiu o modelo criado por Ésquilo das trilogias. Apresentava suas peças nos festivais sem ligações entre si. Cada obra tinha a sua autonomia literária.
Édipo em Colono, aliás, só seria escrita quase 40 anos depois de Édipo Rei. Sófocles foi um teatrólogo inovador. Inventou a cenografia, alterou o número de 12 para 15 os componentes do coro e, ao contrário do que fazia Ésquilo, colocou as vontades humanas acima dos desígnios dos deuses. Em suas peças, o que determina o curso da narrativa é a ação humana, vista em sua atitude autônoma e peculiar ao caráter do personagem. Ele não questiona os fundamentos da religião como faz Ésquilo em Prometeu Acorrentado, mas confere independência à ação do herói. Aristóteles estudou sua obra e comparou-a à de Eurípides, afirmando que enquanto os personagens deste autor revelavam as pessoas como elas de fato eram, os personagens de Sófocles mostravam-nas como elas deveriam ser. Com efeito, os diálogos de Sófocles são cheios de nobreza e se adequavam perfeitamente à aura de idealização criada pelo autor. Quando Édipo nasceu, seu pai, o rei Laio, consultou um oráculo para conhecer o destino da criança e ouviu o vaticínio de que ela viria a se transformar em seu assassino, desposando depois Jocasta, sua esposa e rainha de Tebas. Laio manda um pastor tebano levá-lo para longe do palácio e dar fim à vida da criança. O homem cumpre a ordem do governante, mas não consegue perpetrar o crime e resolve amarrá-la pelos pés a um arbusto do caminho. Édipo quer dizer pés inchados. Assim ele esperaria que as feras fizessem o doloroso trabalho que ele não conseguira cumprir. Um outro pastor encontra o bebê e, a caminho de Corinto, entrega-o aos reis daquela cidade, que não tinham filhos. Édipo é criado com todo o amor pelo casal e, já rapaz, ouve de um amigo não ser ele filho legítimo de Pólibo e de sua esposa, mas adotado. Ele procura um oráculo para saber a sua verdadeira identidade e ouve que ele mataria o seu próprio pai e se deitaria com a sua mãe. Receoso de que predição tão trágica viesse a ser consumada, Édipo foge de Corinto e, numa bifurcação da estrada, encontra o velho Laio e sua comitiva, que o ordena sair do caminho do rei. Édipo, membro também de uma casa real, responde à arrogância e violência de Laio com outra maior e mata-o, como a toda a sua guarda pessoal. Apenas um membro da comitiva tebana consegue escapar. Édipo continua sua caminhada e se depara nas proximidades de Tebas, já algum tempo depois desse acontecimento, com a Esfinge, entidade monstruosa com cara de mulher e corpo de leão e que atormentava, sob ameaça de morte, quem entrasse ou saísse de Tebas com um enigma. Qual animal andava com 4 pernas durante a manhã, 2 à tarde e 3 à noite? Édipo responde que é o homem, que engatinha quando criança, anda de pé quando adulto e com a ajuda de uma bengala na velhice. A Esfinge se mata ao ver seu enigma solucionado e Édipo segue para Tebas, onde vai receber o prêmio por esse feito de se tornar rei de Tebas e se casar com Jocasta, a esposa do rei assassinado havia pouco. Édipo ignora ser ele o protagonista desse crime. Casa-se com Jocasta e tem com ela 4 filhos. Alguns anos depois de uma vida real e familiar tranquila e harmoniosa, Édipo é levado a enfrentar uma peste que passou a assolar a cidade. Manda seu cunhado Creonte a Delfos consultar Apolo para saber a razão da epidemia e ouve dele o vaticínio de que a peste só seria erradicada quando se descobrisse, se expulsasse da cidade o assassino de Laio, o antigo rei de Tebas. Édipo manda chamar um adivinho tebano cego de nome Tirésias, de início relutante em dizer o que sabe, mas que é levado, sob a pressão real, a confessar que era ele próprio o assassino de Laio, seu verdadeiro pai. Mas Édipo, desconfiado de que Tirésias estivesse associada a Creonte para apeá-lo do poder, não dá crédito a tais palavras
e resolve chamar o único homem da comitiva de Laio que conseguira sobreviver ao ataque. Chega então um mensageiro de Corinto e informa Édipo sobre o falecimento do rei Pólibo, seu pai, mas acaba por revelar-lhe também ser ele adotado e não filho natural do casal que criara o rei tebano. A desconfiança de Édipo de que a revelação de Tirésias fosse verdadeira e não uma intriga ganha força. Nesse momento, chega ao palácio real o pastor tebano que levara Édipo para sacrificá-lo quando bebê e que era também o tal membro da comitiva de Laio. A verdade então aparece. Jocasta, que tentava dissuadir Édipo de prosseguir na investigação, ao perceber o destino trágico daquele inquérito, some dentro do palácio para dar fim à sua própria vida. Édipo, ao saber de sua própria identidade, cega a si com os prendedores pontiagudos usados pelas mulheres em sua indumentária. Ele vai ser banido de Tebas e Antígona, sua filha, o guiará ainda por um itinerário de dor que atravessaria ainda 2 outras tragédias: Édipo em Colono e Antígona. Édipo rei, quando surgiu, tinha o seu nome, era Édipo tirano, que é uma palavra hoje muito pejorativa, mas na Grécia antiga, tirano tinha uma conotação diferente daquela que tem hoje. Era até uma conotação mais positiva. Pelo seguinte: Édipo rei tinha legitimidade, o rei tinha legitimidade dinástica, por ser filho de uma pessoa que era filho também de outra pessoa, sempre ocupando o posto de governante. O tirano não, ele normalmente havia conquistado o poder por diversas formas possíveis. Édipo conquista o poder porque ele soluciona o enigma da esfinge, e Creonte, que era seu cunhado, havia colocado o trono de Tebas exatamente aberto a quem decifrasse e resolvesse aquele problema que angustiava a população de Tebas. E ele, Édipo, soluciona. Então, Édipo passa a ser, por assim dizer, o tirano de Tebas. E os tiranos da época eram pessoas que conseguiam, com frequência, até granjear a simpatia do público, com frequência mais efetivamente do que os reis. Então, quando no final da peça se desvela quem é Édipo, né, ele faz, é uma coisa interessante, porque ele faz a consulta a adivinhos, a oráculos, e as pessoas dizem: é você, o assassino. Ele não acredita quando Tirésias fala. E ele busca provar se aquilo é ou não é. Édipo Rei é uma alegoria sobre a inauguração do inquérito, né? E aí então ele descobre. Quando ele descobre e a tragédia está consumada, a Jocasta vai se matar, ele vai se cegar. Ele descobre que ele havia matado o pai, que ele havia cometido incesto com a mãe. Ele descobre também que ele, na verdade, é rei, né? E, portanto, aquele carinho que a população tinha por ele, que ele sempre atendia, ele sempre procurava governar com sabedoria e com magnanimidade, está posto em xeque. Então, a tragédia de Édipo Rei tem uma conotação também política.